Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de louvor e adoração, mais um domingo de celebração. Meu abraço fraternal a vocês que estão aqui no templo e também a você que nos acompanha através do canal do YouTube. Oi, meu amor. E eu queria, antes de entrar na palavra, dar um aviso, mais um aviso. Nós temos percebido, graças a Deus, os cultos, tanto de 8h30 como de 11 horas, têm tido cada vez um público maior, e nós estamos tendo alguma dificuldade no momento intraculto. Pessoas que trancam irmãos, ou que muitas vezes ficam na comunhão santa e muitas vezes são trancados. Se você for trancado, não perca a paz. Então, muitas vezes a gente não vai tirar um Trax de 10 carros da sua frente, talvez tenha que assistir o segundo culto. E também que não tranque o outro irmão, para não fazer o irmão pecar. Então, tirando a brincadeira, só ter essa atenção. Se você quiser ficar na convivência, de repente tira seu carro de um local, fique no local de mais fácil saída, para que você não seja trancado ou não tranque alguém. Amém? Vamos lá, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é: pregue a palavra, viva a palavra. Pregue a palavra, viva a palavra. E no tocante a esse tema, meus amados irmãos, eu vou tentar, espero que o Senhor com certeza vai me dar graça, para que a gente aprofunde muito mais no conceito de pregação. A pregação não é tão somente eu preparar um sermão ou um esboço, ou pegar qualquer coisa e abrir e falar. Eu tenho um ditado que diga, que eu gosto de dizer, um papagaio falar que ama Jesus Cristo não faz dele um verdadeiro cristão. Pregar a palavra e viver a palavra é algo muito mais profundo. É você pregar o que vive, viver o que prega, e estar tão introjetado nessa palavra que essa palavra ela seja consequência na sua vida, seja consequência no seu proceder. E é fato, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias, tempos caóticos, tempos trabalhosos. O nosso Mestre Jesus nos deixou um alerta lá em Mateus 24, que viriam guerras, sofrimentos, caos naturais, de toda sorte, esfriamento do amor, engano, e isso seria o princípio das dores. E nós estamos cada vez mais sentindo isso pulsar, sentindo isso doer. As contrações têm aumentado cada vez mais. E o que é que tem a ver, Júnior? Palavra e o caos instaurado do mundo? Tudo, tudo. Eu creio veementemente que a palavra de Deus é a resposta para o caos. A palavra de Deus é a resposta para esse mundo caótico. Não tem outra resposta, meu amado irmão. Podemos buscar estratégias, conselhos, expertises humanas, elas podem atenuar, é como colocar um band-aid num câncer. Não vai resolver. A palavra de Deus, viva, revelada e pregada em nós e através de nós, é a resposta para esse mundo caótico. E, Júnior, como é que o mundo ele tem interagido com a palavra de Deus? Tem dois caminhos muito claros. Tem os que negam, que vira chacota. Quem nunca ouviu dizer, eu vou crer num livro que foi feito por homens, pessoas que entram desmerecendo a palavra de Deus, confrontando, muitas vezes blasfemando contra o Senhor e contra a sua palavra. Esse tipo é mais fácil de ser identificado. Mas existe um outro perfil no mundo, e esse perfil tem crescido muito, que é pessoas que estão se apropriando indevidamente da palavra de Deus para usar em seu benefício próprio. Mentores, coaches, treinadores, masterminds, master black, todos os nomes que eles vão se reinventando. E eles entenderam que há poder em princípios bíblicos. E muitas vezes eu vou tirando textos fora do contexto e vou aplicando conforme eles querem. E existem muitos falsos mestres manipulando a palavra de Deus sem o mínimo temor, sem a mínima consciência que cada um ficará na frente do Deus Todo-Poderoso e vai ter que prestar conta. Quando eu vejo quantas patacadas, e você vê a pessoa sem o mínimo temor em saber que você vai estar na frente do justo juiz, que
que não vai te julgar apenas um ato seu. Ele sabe a sua intenção, ele sabe o que você buscava, ele sabe toda a podridão existente. E nesse tocante de pregar a palavra e viver a palavra, temos que ter muita clareza que existem intelectuais, existem historiadores, existem motivadores, existem ateus, existem campeões de memorização que dão show em Bíblia. Mas eles falam, não é a palavra de Deus pregada. Eles falam de cursos, eles falam de mentorias, eles falam de palestras, eles podem fazer debates, eles podem fazer tudo o que eles pensam que podem fazer. E nós temos visto uma grande classe de ateus filósofos que são grandes mestres na Bíblia, com mestre, pós-doutor, mas a palavra é vazia, porque não tem o alicerce da vida. É apenas a Bíblia sendo dissecada no campo intelectual, no campo mental, como qualquer outro livro. Se o cara tem uma grande mente, ele vai conseguir expor muito bem qualquer tema. E ele expõe a Bíblia com perspicácia, com muita dialética, com uma série de questões, mas não é a palavra verdadeira. E nós temos que ter essa clareza, que a palavra de Deus ela passa a ser vida quando é um filho de Deus pregando com a autoridade do seu Pai. E como o tema Palavra de Deus, meus amados irmãos, tem sido visto na Igreja do Senhor, eu não me atrevo a fazer estatísticas, mas eu ouso a dizer que existe cada vez menos igrejas bíblicas num percentual do geral das igrejas. Existe cada vez mais, infelizmente, igrejas que estão se abrindo para o mundo, estão negociando a palavra, estão deturpando a palavra, estão diluindo a palavra para atrair interesses humanos. E aí existe uma sequência, um ciclo. Uma pseudo-igreja que prega um pseudo-evangelho, uma pseudo-ovelha, levando para um pseudo-céu, que é o inferno. Que é o inferno. E muitas pessoas estão nesse ciclo tenebroso. E nesse tocante tem um sábio que diz que o falso pastor é a resposta para a falsa ovelha. Ambos se retroalimentam num processo contínuo. Como assim? O falso pastor, ele não vai conseguir doutrinar uma ovelha bíblica. Ele não vai conseguir doutrinar uma igreja, um servo de Deus que se debruça na palavra. Que o Espírito Santo, através da palavra, vai dizer, não fecha, está estranho, não está batendo, li isso, falou Y. Esse versículo diz isso, mas ele aplicou num contexto errado, e não sei o que. Não dá. Mas a falsa ovelha preguiçosa, que eu estou apenas atrás do novo interesse para satisfazer o meu coração, o falso mestre que tem a resposta, é um bingo. São os próximos 7 passos, são os próximos 10 caminhos, são as próximas 10 destravar, as 10 sacadas. E ali, o falso mestre com a falsa ovelha se retroalimentam num rebanho muito complexo. E tem 2 pensamentos aqui, meus amados irmãos, que são duros, mas a gente precisa ter muita clareza. Primeiro, nem toda igreja que tem a placa Jesus Cristo é uma igreja cristã. O mais fácil é você colocar uma placa. Cristo, Jesus, Salvador, qualquer nome você pode colocar, mas isso não faz uma igreja cristã. Uma igreja cristã se faz através de santos que vivem o que pregam e que pregam o que vivem. E também, um outro pensamento, nem toda pregação que contém Bíblia, requintes de Bíblias, é uma pregação bíblica. Você pode fazer um sermão muito bem elaborado, mas não ter a verdade bíblica, no contexto da essência da cosmovisão bíblica. A Bíblia, ela se completa, ela se retroalimenta, ela não se nega, e eu posso, no campo intelectual, uma pessoa mal intencionada, ficar falando umas 2 horas com versículos fora de contexto e ter uma pregação que contém a Bíblia, mas não é uma pregação bíblica. E, Júnior, me dá um cheiro aí, como é que eu identifico se uma pregação é bíblica ou não? Jesus Cristo, ele tem que ser o centro. Tem que, em algum momento, a pregação ela tem que apontar para o Cristo. Tem que apontar para o Mestre. Se aponta no ser humano, meu irmão,
corre e fuja que é laço. Se aponta na tua vontade, no teu interesse, no teu desejo, na tua satisfação, fiquemos muito, muito atentos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é, nesses tempos caóticos, quem gostaria de uma mentoria pessoal ou de um discipulado com o apóstolo Paulo? Quem gostaria? Quanto estaria valendo isso hoje? Então, pessoas estão comprando centenas de milhares de reais para meia hora com qualquer comedor de feijão. Imagina, você ter a oportunidade de ter ali uma tarde com o apóstolo Paulo. Meu Deus. Beber no que esse homem bebeu, ouvir o que ele ouviu, ser ensinado como ele ensinou, ver os insights, o testemunho, a vida, as marcas. E se eu disser que tem uma mentoria pública do apóstolo Paulo para dias caóticos, que está na Bíblia? E está disponível. E tem um valor inestimável. Mas se você não sabe o valor que tem, muitas vezes você passa como qualquer outro texto e está pagando o curso para ouvir mentor comedor de feijão. E nesse contexto, meus amados irmãos, a pregação de hoje de Pregue a Palavra, Viva a Palavra, é baseada numa carta, a última carta escrita do apóstolo Paulo. Ele já preso, no final dos seus dias, ele escreveu uma carta para o seu discípulo amado, para o seu filho na fé, Timóteo. E nessa carta ele externa as coisas fundamentais, uns princípios valiosos. Imagine quem é pai e mãe aqui. Se você tivesse que deixar uma carta de uma lauda para o seu filho, o que é que você deixaria? Tudo que você tem, você teria que deixar uma lauda, dizer assim, ó, filho, o que eu posso deixar para você é isso, para que isso te guie, para que isso te oriente. E nesse tocante, teria muita gente que poderia dizer, estude muito, seja intelectual, não sei o quê, faça network, poupe dinheiro e tal. Paulo, ele foi completamente na contramão do mundo. Ele deixou para o seu filho na fé, para os seus discípulos amados, tão somente lições para serem aplicadas na vida, mas para saque eterno. Ele não deixou nada que ele aplicasse na vida para que fosse sacado nessa própria vida. E vamos ler o texto sagrado, está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Tenta se transportar um homem da sabedoria de Paulo, escrevendo a sua última carta, talvez para a pessoa que ele mais amou em vida, o seu filho na fé, Timóteo. Imagina o peso de cada palavra, de cada encaixe, de cada verdade, as memórias que ele viveu com Timóteo, e ali ele estava externando. Vamos ao capítulo 4 de 2 Timóteo, vamos ler do 1 ao 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, a tua palavra foi lida, ela é viva e eficaz. Que possamos, Deus amado, compreender nesse momento as verdades eternas que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho Timóteo, que elas são vivas, Pai, tão atuais como o jornal de hoje, como o último Twitter digitado. Que ela seja cravada, Senhor Deus amado, com os nossos corações, nos trazendo tremor e temor, em nome de Jesus. Dentro desse contexto, amados irmãos, desse discipulado público, eu extraí aqui 7 lições que Paulo tentou cravar no coração de Timóteo.
nos últimos dias. Primeiro ponto é, lembre-se que existe um Deus soberano. Timóteo 2, 4, 1. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Paulo estava mandando uma carta para o seu filho, que era crente, um jovem pastor. Qual o intuito dele ratificar na presença de quem ele estava escrevendo? Ratificando, Timóteo, tanto você como eu, nós vamos prestar conta para Deus, aquele que há de julgar, tanto vivos como mortos, aquele que tem um reino, aquele que é soberano, aquele que prescuta as mentes e corações. Então é nessa presença, meu filho, que eu escrevo essa carta. E ali eu estou ratificando, Timóteo, talvez os momentos mais duros da sua vida, dos momentos mais angustiantes, lembre-se que existe um Deus soberano, que há de julgar vivos e mortos. Em Provérbios 15, 3, o sábio diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando justos, atentamente, bons e maus, justos e injustos, dependendo da versão. Em 1 Pedro 4, 5 vai dizer, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Então não venhamos nos enganar, todo mundo terá que prestar conta para o Senhor Todo-Poderoso. E meus amados irmãos, e dentro disso eu fico tentando ver nessas palavras, talvez o Paulo tentando dizer para Timóteo, talvez não faça muito sentido, talvez possa parecer que está tudo bagunçado, talvez esteja mais caótico do que o que você imaginava, talvez você se sinta fraco nessa missão, mas lembre-se, existe um Deus soberano, Ele não perdeu o controle da história, Ele não perdeu o controle de nada. Ponto 2, um ponto central desse trecho da carta, pregue a palavra, verso de número 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Feito essa introdução, Paulo entra. Timóteo, meu filho, pegue a palavra. Mas parece tão óbvio. Paulo forjou Timóteo, treinou Timóteo, deixou ele para cuidar de igreja, enviou para muitas a igreja, e uma das funções do pastor era pregar a palavra. Mas eu fico pensando, e eu gosto de tentar entrar no texto bíblico, tentando ver coisas que estão ali. Deus me perdoe se for que eu esteja viajando na maionese, mas eu fico tentando ver quantas conversas sobre palavra Paulo deve ter tido no íntimo como Timóteo. Esse chamamento não é mais um chamamento, Timóteo, eu lembrei aqui, eu esqueci, prega a palavra de qualquer jeito. Eu disse, não, filho, sabe quantas vezes eu falei sobre isso? Quantas vezes você me viu pregando? Quantas vezes, muitas vezes eu te treinei? Quantas vezes eu estive lá sentado vendo você fazendo explanações? Pregue essa palavra, Timóteo. Pregue essa palavra. Mas esse pregar a palavra, nós temos que ter o cuidado na compreensão bíblica, que Paulo não estava mandando o Timóteo fazer mais um sermão. Vai lá, Timóteo, faz um sermão e prega a palavra e já cumpriu. Não é uma ordenância temporal, não é uma ordenança que tinha início e fim. Esse pregar a palavra é viva pregando-a, como se fosse um contínuo. Como você fosse dizer assim, Timóteo, viva pregando constantemente essa palavra. E compreender isso é algo muito importante. E não vai dizer, eu peguei, apliquei Timóteo 2, preguei ali para 2 pessoas e está resolvido. É muito mais do que isso. E aqui ele fala, esteja preparado. Nós não podemos negligenciar que nós temos que viver em disciplina, em busca, em treino. Na mesma carta, anteriormente, ele falou sobre o manejo da palavra, como se desse, vai pregar, mas vai estar manejando bem o que você está pregando. Não vai envergonhar o nome do Senhor, não. Treine com disciplina. E aqui ele fala, meus amados irmãos, a tempo e fora de tempo. Se olharmos de uma maneira rápida e simplória, não tem que pregar a palavra de todo jeito, em todo momento. Ou será que Paulo estava querendo dizer, Timóteo, faz uma pregação aí, 24 horas, faz uma maratona de pregação? Não é sobre isso. A tempo e fora de tempo, você está tão conectado nessa palavra que você pode fazer uma exposição pública, você pode fazer um discipulado, você pode estar num local que talvez não aparenta-se que é um local que fosse propício para você pregar, mas aquela pessoa deixa aquela bola quicando, aí você entrega o que o seu coração está cheio.
Então, esse a tempo e fora de tempo é você estar tão vivo nessa palavra, essa palavra está tão conectada em você, que vai ter várias formas de você pregar, várias formas de você viver. Mas se o pregar a palavra, eu pegar lá, ler a Bíblia uma vez por ano e tentar trazer a mensagem da célula, porque me escalaram sem eu querer, não é esse o pregar a palavra. O pregar a palavra é muito mais do que isso. E aqui ele entra em algo muito, muito precioso, que é, já te disse o que é para você fazer, quando você fazer, e qual o foco que você tem que dar nessa pregação de vida, Timóteo? Repreenda, corrija e exorte. A pregação atual é: dê poder, dê bênção, dê vitória e felicidade. Ipsilitre, o que Paulo orientou para Timóteo. Você vai usar essa ferramenta aqui, Timóteo? Não é para fazer as pessoas felizes. Não é para fazer elas gostar mais de você. Não é para elas fazerem sair aqui te dando like, se tivesse rede social, e dizendo que você é uma bênção. O fim dessa palavra é arrependimento, transformação, mudança de vida. E ela vem através da repreensão, da correção e da exortação. O fim da palavra tem que ser Cristo e esse ressurreto, transformação e arrependimento. E nós temos que ratificar uma outra coisa aqui, que Deus ele não tem compromisso com a minha e com a sua fidelidade, meu amado irmão. Quem consegue dar um glória sobre isso? Amém? Deus ele não tem nenhum compromisso da nossa felicidade sobre a nossa perspectiva limitada e pecaminosa. Ele tem compromisso com a nossa transformação para se parecer com Jesus Cristo e reinar com Ele em glória. E sobre essa questão de sermões bíblicos e não bíblicos, eu li um caso antigo, bem interessante, onde homens de séculos passados, eles interagiam e tinham muita preocupação se o sermão era bíblico ou não era bíblico. E surgiu um pregador na cidade e mandaram, esse cara vai lá ver esse sermão lá, para ver esse novo pregador que está chegando, se é um homem de Deus, se não é. Aí o homem foi, ouviu a pregação. Aí quando voltou, o outro sábio perguntou para o sábio, e aí, como é que foi o sermão? Era o sermão bíblico? Ele disse, não tinha evangelho para salvar uma formiga. Se eu espremesse todo o sermão, não tinha Jesus Cristo, não tinha evangelho para salvar uma formiga. Quanto mais uma multidão. E aqui, meus amados irmãos, eu quero dar um testemunho, e isso, que em nome de Jesus seja uma das coisas que fique muito clara para a gente. Você que é crente, que caminha com o Senhor por um tempo, não é para estar comprando gato por lebre mais, gente. Não é para estar aceitando mais pataquada. Isso vem num compromisso seu de buscar se esmerar na palavra do Senhor para ter filtro. O filtro é a palavra. E dentro de uma imaturidade lá atrás, muito tempo atrás, eu comecei que quis me tornar um inspetor de qualidade, ISO 9000 de sermão, há muito tempo atrás. Eu vi o sermão, esse sermão não foi bem estruturado, ou esse sermão faltou isso, ou não sei o quê, ou deu volta. Viagem. Já pedi perdão muito a Deus para isso. E o Senhor falou claramente, quando Ele me exortou, que a palavra exorta, assim, filtre apenas 2 coisas em qualquer tipo de sermão, em qualquer tempo, pregado por qualquer pessoa. Pode ser numa mega conferência, num discipulado, assim. Se ele é bíblico, se ele não é bíblico. É só isso, Jesus. É. A forma, o jeito, a estratégia, eu dou para cada um conforme me apraz. Mas se não é bíblico, sai de perto. Como já aconteceu, de eu ir para uma igreja com a minha esposa e sair em 10 minutos. Júnior, você é arrogante? Não, assim, porque era tão antibíblico que o Espírito Santo disse assim, cara, você está perdendo teu tempo aqui. Eu não expus ninguém, fui sair na francesa. Então, que em nome de Jesus, a gente consiga entender e ter o filtro, se é bíblico, se não é bíblico, se é cristocêntrico, ou se não é cristocêntrico. Ponto 3. Paulo dá uma motivada em Timóteo, dizendo, pregue, exorte e tal, mas depois ele vai dizendo, mas o mundo real é outro, Timóteo. Não suportarão a sã doutrina. Verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si.
Ele vai dizer, ô Timóteo, eu estou te dizendo, você vai fazer isso, você vai viver por isso, mas vai existir um grande percentual, um percentual relevante, que não vai suportar o que você quer ouvir, o que você está falando. Vai você falando e vai gerar um chacoalhão no ouvido, ele vai ter repulsa de você. Em Timóteo, no 1 Timóteo 4, em outra carta, que Paulo enviou a Timóteo, ele falou, Timóteo, nos últimos dias existirão pessoas que desviarão da fé e seguirão doutrinas de demônios. Então, você vai estar apresentando o verdadeiro, mas a pessoa vai querer o falso, ele vai preferir uma doutrina demoníaca. E que últimos dias é esse, Júnior? Quem está vendo os últimos dias, até Jesus vir. Mas quem está vivendo mais perto, está mais perto. É isso. Tão simples quanto isso. Os últimos dias já era para Timóteo, há 2000 anos atrás. Esses últimos dias é para nós, é para o bebê que está no berçário. Até a vinda do Senhor, os últimos dias estão valendo. E aqui ele fala que por que as pessoas não suportarão a sã doutrina? Porque eles terão um valor tão grande no seu orgulho, no seu ego, na sua autoafirmação, que eles vão buscar os seus próprios interesses. E buscarão mestres que alimentarão esses próprios interesses. E dá um match perfeito, como eu falei, entre o falso pastor e a falsa ovelha. Se a falsa ovelha está querendo apenas felicidade, prosperidade, satisfação do coração, tudo o que quer, ele vai procurar falsos mestres que alimentem esse desejo pecaminoso com esse tipo de pregação. Você é o centro do coração de Deus, você tem que ser feliz, você tem que conquistar, você tem que vencer, nunca vai empatar, só vai vencer. Só que nós temos que ter clareza, meus amados irmãos, que o evangelho ele não desce redondo, ele desce quadrado. Ele não está aqui para nos afagar, ele está aqui para nos matar. O velho homem ele tem que ser morto pela palavra de Deus dia após dia. Como é que você mata alguém? Alisando? Vou matar. Ah, não, um coraçãozinho aqui, um post-it, te amo. É tiro, pancada e bomba, meu amado irmão. No bom sentido, por amor, que a palavra de Deus nos diz que o Senhor repreende a quem ama. A quem ama. Mas, Júnior, você está dizendo que essa pregação dura, de repente, minha esposa várias vezes, ela falou, amor, você prega muito duro. Eu disse, meu amor, me ajuda. Se eu estiver passando do ponto, me ajuda, né? Às vezes pode ser a forma, né? Mas se eu estiver expondo a palavra, mas o que me vem à mente sobre pregar duro é quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, está todo mundo indo embora, Jesus. Esse sermão aqui eu acho que passou do ponto, né? Não deu boa avaliação não, Jesus, deu pouco like. O pessoal não gostou, o pessoal está reclamando no saque gospel. Aí Jesus disse, e vocês, querem ir também? Aí Pedro cai em si, pelo Espírito Santo, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então nós temos que ter clareza, meus amados irmãos, se você está numa igreja, que você sai domingo após domingo e não gera um incômodo, não gera um transtorno, não gera uma noite mal dormida, não gera uma sede de você chegar lá, pegar essa Bíblia, meu irmão, vou ver o que é que está acontecendo aqui. Cuidado, cuidado. E é maravilhoso você ver nas celas, que muitas vezes a gente pega o sermão de domingo e você vê que esse sermão está rendendo durante a semana. E você vê que está lá na sexta-feira ainda vivo. Isso é maravilhoso, isso é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E sobre falar o que queremos ouvir, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos egoístas, egocêntricos, nós gostamos daquela palavra que afaga o nosso ego, nós gostamos daquilo ali que é o que a gente quer ouvir. E eu refletindo sobre isso, eu tenho uma teoria, né, que eu já vi muitas pessoas muito inteligentes no campo empresarial, pessoas hábeis, sagazes, inteligentes, em cima da média, que se vê na mão de um puxa-saco babão. Mas como é que é possível? Esse cara é inteligente, esse cara tem uma mente brilhante, esse cara... Mas o cara encontrou a veia de falar o que ele quer ouvir, na forma que ele quer ouvir, quando ele quer ouvir. Isso reforça o quão nós somos vulneráveis a ouvir o que nós queremos ouvir. Ponto 4. Outro alerta de Paulo a Timóteo. Timóteo, eles não só suportarão a sã doutrina, como eles recusarão a verdade. Ele está falando, tem uns que vão recusar
Mas tem uns que não vão suportar e tem outros que vão recusar de te confrontar. Eles vão realmente fincar uma bandeira, eu não quero saber nada disso, isso não importa. Quem nunca já passou por isso? Quando tentar falar alguma coisa de Cristo, ali a pessoa, veementemente, ela já finca um status, eu recuso. Mas é isso mesmo? É. Você está ciente? Estou. Então, assim, aquilo que Paulo expôs para Timóteo como alerta está para nós. Vai ter pessoas que recusarão e que muitas vezes nos confrontarão. Nós temos que pedir clareza ao Espírito Santo. E eles se recusarão a dar ouvido às verdades, voltando-se para os mitos. Voltando-se para os mitos, idolatria, isso me remete a bezerro de ouro. Existiam pessoas que tinham revelação do próprio Senhor, não era uma Bíblia que precisou ser escrita, que precisou ser interpretada, que alguém não. Eles estavam ali, Wi-Fi direto com o Senhor, era só download de Moisés expunha. E ainda assim, para eles não foi suficiente. Quando deu um delay lá de um tempo de Moisés no Monte Sinai, não. Vamos criar o nosso próprio ídolo, nosso próprio bezerro de ouro. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E nós temos, imagine esse bezerro de ouro, que é isso? Aquele povo era do Egito, misericórdia, né? Se fosse comigo, era diferente. Será que seria diferente mesmo? Ou será que nós não estamos, dia após dia, erguendo nossos próprios bezerros de ouro? E nós temos que ter clareza que muitos hoje ainda estão trocando o Deus vivo por qualquer bezerro de ouro. Quem viu aquele, denunciar a idade, um jogo antigo que tinha na televisão, que ficava uma pessoa, cada um em uma cabine, com um fone, e ele perguntava, você troca um carro, não sei o quê, por aquilo, um pepino? É a pessoa, sim, aí ficava jogando aquilo ali. E ainda hoje tem gente que está fazendo esse mesmo jogo. Você troca o Deus vivo, eterno, soberano, poderoso, misericordioso, pelo coach do momento, pelo político do momento, pelo amor do momento, por si mesmo. Tem muitas pessoas que ainda estão dizendo, sim, eu troco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ponto 5, viva a palavra. Um outro alerta. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E Paulo, ele apresentou o cenário, disse, ô Timóteo, prega a palavra, uns vão sentir coceira no ouvido, outros vão te repreender, vão recusar explicitamente, mas você, porém, seja sóbrio em tudo. Quem nunca viu aquela expressão de mãe, né? Mãe, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Aqui Timóteo estava dizendo, Timóteo, você vai ver tanta gente fazendo o que é errado, mas tu, porém, seja sóbrio em tudo. Volte-se ao que eu te ensinei. Volte à verdade. Não aceite essas mentiras que vão estar te bombardeando a todo momento. Finque-se na verdade, Timóteo. Fique-se na verdade. E aqui, seja sóbrio, representa integridade, ponderação. E aqui, Paulo fala para Timóteo, suporte os sofrimentos. Ele não está dizendo, quando sofreres, ou se sofreres. Ele diz assim, Timóteo, eu não tenho como negar o ônus do Evangelho. Você viu minha vida. Se a minha vida fosse uma biografia motivacional, não ia vender para ninguém. Naufrágio, sofrimento, doença, perseguição, chicotada, é só isso. Mas eu estou te dizendo, suporte o sofrimento, porque eles virão. E o que é o meu sofrimento, Timóteo? Em comparação ao sofrimento de Cristo? Nada. Então, nós temos que entender, amada igreja, que o sofrimento faz parte da vida do crente. Nós temos que entender que o sofrimento faz parte da vida do crente. Da mesma forma que um ouro, para ele chegar à sua pureza, ele tem que ser forjado no fogo. Muitas vezes, as intempéries das vidas, as dificuldades, as coisas que a gente não entende, não compreende. Muitas vezes brigamos com Deus, questionamos Deus. Elas estão ali. O Senhor, ele como numa jogada de xadrez, né? Um bom jogador de xadrez, ele prevê várias jogadas. Ele está dizendo aqui é só um peãozinho no meio, mas lá na frente
A 8ª jogada, a 10ª rodada vai se reverter em glória. Que nós temos que entender, e Paulo aqui, ele não nega para Timóteo suporte ou sofrimento. Depois ele diz, faça a obra de um evangelista. Tenha sede por almas, Timóteo. Tenha sede por almas. Cumpra o seu ministério, Timóteo. Você foi chamado, eu sei do seu chamado. O seu chamado veio lá, sua mãe, sua avó, mulheres devotas, mulheres piedosas. Não negligencie esse chamado, Timóteo. Porque se você estiver fazendo qualquer outra coisa, a não ser se ver esse chamado, você está desperdiçando a sua vida, Timóteo. Eu lhe treinei, eu lhe forjei para você viver a plenitude desse chamado. E aqui eu fico imaginando a dor de um pai preso, sabendo que o mundo está caótico e sabendo que a geração de Timóteo seria muito pior do que a dele. É a mesma dor que eu tenho hoje com as minhas filhas. Eu tenho a clareza, se Jesus não voltar, a geração dos nossos filhos sofrerão muito mais dificuldades e complexidades do que nós. Júnior, você é profeta do caos? Não, isso é Bíblia. Quanto mais estamos chegando do fim, mais a complexidade vai acontecer. E eu fico pensando, a dor de Paulo, pensando, Timóteo, tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu te treinei, eu te discipulei, eu te forjei, mas agora eu estou te entregando para o campo de batalha. Talvez como um general que pôde fazer o máximo que pôde, mas vai ser você e as suas guerras, vai ser você e as suas lutas. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós temos que preparar a próxima geração para batalhas nunca vistas, meus amados irmãos. Para batalhas nunca vistas. E muitas vezes nós estamos brincando de ser pai, brincando de ser mãe, brincando com a próxima geração. Muitas vezes avós e avós, deixando de exortar com sabedoria, com amor, vivendo paparicando neto. Não é sobre isso, gente. É sobre forjar uma próxima geração que vão viver e vão sofrer algo que a gente não sabe. A gente não sabe. E o que a gente pode fazer é gastar a nossa vida preparando. Eu tenho certeza que Paulo escreveu essa carta, botou a cabeça na pedra que não tinha travesseiro na prisão e disse, Senhor, tu sabes que eu fiz o meu melhor. Tudo que eu podia entregar para Timóteo, tudo que eu poderia treinar, eu fiz. Agora o Senhor guarde. E que o Senhor nos dê essa convicção, essa responsabilidade, para que a gente possa fazer o nosso melhor e dizer, Senhor, tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Agora está contigo, prepara para a próxima batalha. E aqui, meus amados irmãos, vamos ler 2 Coríntios 3:2, por favor. Paulo clama por uma vida na palavra, muito mais do que um sermão, muito mais do que uma última. Paulo falou, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Como se Paulo tivesse para Timóteo. Timóteo, tenha consciência, saiba que você é uma carta viva. Nós, meus amados irmãos, nós somos cartas vivas, públicas do Evangelho. Nós somos cartas ambulantes. E todo dia tem gente lendo o nosso proceder, a nossa atitude. E a pergunta que fica é, se somos uma carta viva, que isso que a palavra nos exorta, que mensagem o mundo tem lido em nós? Que mensagem o mundo tem lido em nós? O povo está cansado, meus amados irmãos, desculpa a franqueza, de momento gospel, de pregação na rádio. O Evangelho, eles estão querendo ver na prática. Isso aí que estão dizendo, eu quero ver a conta fechar na tua vida. Abre essa carta aí. Mas aí, o que é que tem lido? Brennan Manning, um sábio escritor, disse, a culpa do esfriamento do mundo não é dos ateus, não são de outras pessoas que seguem outras religiões, são dos cristãos que dizem uma coisa e vivem outra, dia após dia. E que nós possamos entender, meus amados irmãos, e ter essa consciência que nós somos cartas vivas. Talvez nunca alguém leia 2 Timóteo 4, mas talvez leia Vilma 1, leia Eduardo 4, leia Fabiano 3,
leia as nossas vidas como testemunho. Leia Daniel 7. Leia a nossa vida como um testemunho vivo. E essa vida tem poder para salvar, para testemunhar, como também tem poder para apartar e para denegrir a imagem do Mestre. Ponto 6, verso de número 6. Seja um sacrifício vivo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está pronto o tempo da minha partida. Paulo lembra e ratifica, e ele não tinha que esconder nada de Timóteo, que a sua vida foi realmente um sacrifício vivo, uma oferta viva. E ele estava dizendo, Timóteo, se fosse nos tempos antigos, na antiga lei, era agora que eu estaria me entregando para que eu fosse imolado e que fosse feito o sacrifício e que subisse com uma oferta suave. Tudo que eu vivi, tudo que eu me desgastei, tudo que eu investi nesse evangelho, eu estou me entregando como sacrifício vivo. E ele fala, Timóteo, gaste a sua vida como um sacrifício vivo. Viva como uma oferta diária para o Senhor. E a outra pergunta que fica é, se a nossa vida é uma oferta, qual o aroma? Qual a qualidade dessa oferta? Porque a palavra é muito clara, tem muita oferta que o Senhor recusava. Diz assim, eu prefiro piedade, prefiro amor a falsos sacrifícios. Vocês estão entregando boi cego, boi manco, entregando o pior que eu tenho para mim. E se nós somos uma oferta viva, que aroma ia subir para o bom mestre? Ponto 7, Paulo encerra dizendo para o Timóteo, saiba, meu filho, existe uma recompensa eterna. Não é apenas por essa vida, o jogo não termina aqui, eu estou apenas transicionando o jogo. Eu sei que minhas partidas aqui estão finalizando e eu vou começar. Ele mesmo disse, eu queria estar lá, mas Deus me manda estar aqui, vou ficar mais aqui, mas eu queria mesmo era estar lá. Então ele vendo que estava cada vez mais próximo do mestre. Vamos ler os versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo finaliza esse texto dizendo, filho, se prepare, pegue a palavra, viva por essa palavra. Você vai sofrer, muitos vão recusar, muitos não vão querer, vai ter muitos falsos profetas, erguerão mestre para ti, mas saiba que esse jogo ele não encerra aqui. Olha a minha vida, eu lutei como um guerreiro, combati todas as batalhas que se apresentaram para mim. Como um atleta, isso era muito comum ele usar a figura de atleta, porque isso era muito forte no tempo grego. Eu terminei a grande corrida, Timóteo. Corri, eu fico imaginando no final de uma ultramaratona de Paulo, como ele chegou no final dessa corrida. E muitas vezes a gente quer chegar na corrida arrumadinho, batendo selfie, e aí, está tudo bem? Imagine a força que Paulo empregou para ele chegar, a linha de chegada está ali, ele dizer, Timóteo, vem junto, eu sei que eu vou entrar, porque eu estou vendo o mestre dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e receba a coroa da justiça. Meus amados irmãos, não tem dois caminhos, todo mundo vai chegar nessa linha de chegada. Todo mundo vai chegar nessa linha de chegada. E para alguns essa faixa vai se romper. Você vai receber um abraço do mestre, do bom pai, vai receber uma coroa de justiça, galardão e glória e vida eterna. Mas para muitos, o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Você não correu a minha corrida. Você caiu aqui de paraquedas, você tentou arrumar um atalho aí qualquer. Você se infiltrou aqui no meio das minhas ovelhas, você não é meu rebanho. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos entender que existe uma coroa de justiça para todos nós. Queria chamar o Moisés, podia baixar as luzes, por gentileza. Vamos apenas ratificar o que foi falado aqui. Lembre-se que existe um Deus soberano. Temos que lembrar disso. Deus, ele nos exorta a pregar a palavra, mas não apenas fazer um sermão, mas ter essa palavra viva em nós, pregando ela como viva, como vida e vivendo o que se prega. Existe um alerta que eles não suportarão a sã doutrina. Muitos recusaram a verdade, isso é fato.
Mas nós temos que entender que nós temos que viver pela palavra e que a nossa vida seja, sim, em nome de Jesus, uma carta aberta de Cristo, sendo exposta, testemunhando, e que as pessoas leiam e vejam. Eu vejo as marcas do Mestre aqui. Que nós sejamos um sacrifício vivo e que a nossa oferta ela suba como um aroma suave. E que nós possamos entender e viver sabendo que existe uma recompensa eterna. Que a gente tenha os olhos na grande corrida, na coroa da justiça. E quando a gente compara os tempos de Paulo para Timóteo, eram sim tempos caóticos, tempos de esfriamento espiritual, tempo de mentira, de engano. E o que dirá em comparação conosco? Imagine se Paulo estivesse escrevendo uma carta para nós hoje. Ele ia dizer: Timóteo, você sabia de nada. Viriam tempos muito mais trabalhosos do que o que eu pensava, Timóteo. Nós temos que ter essa clareza. Mas a graça que atingiu Paulo, que atingiu Timóteo, que fortaleceu para que eles conseguissem caminhar na corrida, ela está disponível para todos nós. A mesma graça, ela não perde validade, ela não expira. Essa mesma graça conciliadora, transformadora, capacitadora, ela continua disponível para todos nós. Mas nós temos que entender que existe uma missão, existe uma jornada, ela é complexa. E nós temos que viver por essa jornada. Estamos em dia de ceia, momento para relembrarmos o Mestre. E o que é que Jesus tem a ver com tudo isso, Júnior? Tudo. Foi Jesus, a própria palavra. Uma das definições do Mestre, ele é o Logos, a palavra de Deus. Então Timóteo e Paulo, eles viviam por essa palavra, eles pregavam essa palavra, eles pregavam o Evangelho, eles pregavam o próprio Cristo ressurreto. Foi Jesus que os capacitou, foi Jesus que os fortaleceu, que os inspirou. E Paulo diz para Timóteo: viva a sua missão, Timóteo, mas ninguém viveu uma missão na terra como a missão de Jesus. Ninguém viveu a missão na terra como a missão de Jesus. Paulo diz para Timóteo: suporte os seus sofrimentos, Timóteo, mas ninguém sofreu e muito mais injustamente do que Jesus. Paulo diz para Timóteo: seja uma oferta pura. Ninguém mais se deu em sacrifício como oferta viva, pura, santa, imaculada, do que o próprio Mestre Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém. E com base nessa mensagem, eu tenho 2 apelos, 2 perguntas para fazer. Tanto para você que está aqui no templo, como para você que está no YouTube. A primeira é se você já entregou a sua vida para Jesus, para esse Mestre. A fonte de pregação de Paulo e de Timóteo, o Senhor, o Redentor de tudo e de todos. Se tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer esse compromisso público agora, erga a sua mão, nós vamos orar por você. E se você está na internet, deixe o seu nome no chat, você pode orar depois, quando você ver esse vídeo, faça essa oração com fé e tenha certeza que você entrará no livro da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço, Pai, que sou pecador, te peço perdão pelos meus pecados e falhas, reconheço que Tu és a oferta viva, o sacrifício vivo, a própria palavra. Perdoa os meus pecados, Pai. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, a boa palavra. Me escreve, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. E o segundo apelo, talvez seja, eu queria chamar o worship para ir se posicionando, por favor. E o segundo apelo é para você, cristão, piedoso, e ao ser confrontado por essa palavra, fazendo um balanço, fazendo uma autorreflexão, e talvez as dúvidas tenham saltado à mente. Que carta pública eu tenho sido? Que oferta viva eu tenho sido? Que evangelho eu tenho pregado através da minha vida? Eu tenho vivido a palavra, eu tenho me esmerado na palavra, a palavra e eu mesmo tem se cada vez conectado em uma coisa só. Isso não tem nada a ver com ser perfeito, ser um anjo na terra, não, mas ser um cristão devoto que sabe dessa missão e que se esmera nessa missão dia após dia, querendo cada vez mais se aparecer com o Mestre. E eu quero orar por você, meu amado irmão, no seu lugar, na internet,
Tenha esse momento de oração com o Senhor também. Senhor Jesus, te peço antes de tudo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a entender a complexidade do Evangelho, o compromisso do Evangelho, a relevância de viver por esse Evangelho. Saber, Senhor Deus amado, que muitas vezes eu sou a única carta viva de cristão que alguma pessoa terá acesso. Me ajuda, Senhor Deus amado, a temer e tremer. Me ajuda a temer e tremer. Me esforça, Senhor Deus amado, apaga, Senhor Deus amado, dessa carta coisas que te envergonham. Me liberta, Senhor Deus amado, de pecados ocultos, pecados velhos, Pai. Eu quero, Senhor Deus amado, ser uma carta limpa, pura, cristalina. Enche-me, Senhor Deus amado, de autoridade para pregar o Teu Evangelho a tempo e a fora de tempo, como foi esse comissionamento do apóstolo Paulo. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!